No começo de 1921, Greenwood era um local agradável para os afrodescendentes de Oklahoma. Todos sabiam disso, inclusive Viola Fletcher, uma menina que tinha apenas 7 anos e podia aproveitar uma boa infância. Ela morava em uma bela casa com seus pais e 5 irmãos. Durante o dia, ela ia à escola e brincava com amigos nas ruas seguras, sob a vigilância dos vizinhos. Mesmo jovem, ela notava que os adultos também sentiam aquele bem-estar. Greenwood era um lugar próspero que inspirava sonhos, sem dúvida. Como Viola lembraria décadas depois, já idosa, tinha tudo o que uma criança podia precisar. Mas o idílio terminou na noite de 31 de maio. Viola já tinha ido dormir quando seus pais a acordaram dizendo que precisavam partir. Fizeram o mesmo com seus irmãos, incluindo um recém-nascido. Sob estrondos vindos de fora, eles cruzaram o corredor e saíram. Ali, a menina percebeu que tudo o que pensava sobre seu bairro não era totalmente verdade. Ao olhar para a rua, ela ficou estupefata. O asfalto estava coberto pelos corpos de seus vizinhos e amigos. Ao seu redor havia fogo. Dava para sentir o cheiro de fumaça e ouvir tiros. O que ela não sabia era que aquilo era apenas um fragmento do horror que havia se desencadeado. Mas não vamos nos adiantar. Porque um dos piores massacres raciais nos Estados Unidos foi silenciado por décadas, que milhares de pessoas inocentes foram perseguidas e massacradas em Tulsa em 1921 pela Ku Klux Klan? Como um simples boato pôde desencadear um massacre que destruiu toda uma comunidade próspera? É verdade que aviões particulares bombardearam um bairro inteiro? Para entender essa cadeia de ressentimento, devastação e sobrevivência, é necessário voltarmos ao dia 31 de maio de 1921, o dia em que ocorreu o massacre de Tulsa. Os afro-americanos faziam parte de Oklahoma desde antes de sua fundação, em 1907. No fim do século XIX, trabalhavam na agricultura, ferrovias e construções. Muitos eram descendentes de escravos que haviam convivido com integrantes das tribos Creek, Choctaw e Cherokee. Outros eram descendentes de escravos que haviam fugido durante a Guerra Civil. Havia também aqueles vindos de outros estados americanos, como Mississippi ou Missouri, buscando naquelas terras uma vida mais tranquila e próspera, distante da discriminação. Em 1900, o número de afro-americanos chegava a 55 mil. No início do século XX, os afro-americanos ocuparam 27 cidades, mas se estabeleceram principalmente em Tulsa. Fundada entre 1828 e 1938, Tulsa passou de ser um assentamento indígena para a cidade mais próspera de Oklahoma. Havia planos para transformá-la em um dos pontos mais representativos da nação e os habitantes esperavam se beneficiar disso. Obviamente, isso não seria fácil. Quando Oklahoma se tornou um estado, o Congresso Constitucional implementou a Lei de Segregação. A partir desse momento, haveria lugares para brancos e outros para as chamadas pessoas de cor. Apesar disso, eles ainda puderam criar seus próprios distritos e viver suas vidas. Mas houve outra mudança importante. Quando foi descoberto o petróleo em Tulsa, essa descoberta transformou aquelas terras em um ponto central da indústria petrolífera. Tulsa cresceu de uma forma tão vertiginosa que ganhou o apelido de Cidade Mágica, mas os afrodescendentes não pensavam o mesmo. A lei de segregação se tornou ainda mais severa, a ponto de permitir que trabalhassem lá, mas sem poder usar o banheiro de um restaurante. Ainda assim, nenhuma lei os impediu em sua busca por uma vida digna na região. Eles se estabeleceram em Gritgund, um distrito ao norte da cidade. Lá encontraram casas para morar, mas não se conformaram. Entre os afro-americanos que vinham de outras regiões, havia profissionais com formação, experiência e ambição. Logo perceberam que aquela região tinha mais potencial e, aproveitando as oportunidades econômicas, abriram um negócio. Funcionou, então construíram outro, e assim vários outros, até criarem um setor comercial conhecido como Deep Greenwood. Supermercados, lojas de roupas, armazéns, escolas, hospitais, hotéis e igrejas foram construídos. Os moradores locais tinham à disposição cafés e bares que ofereciam produtos de diversas marcas e de qualidade para satisfazer suas necessidades alimentares. Para se divertir, eles frequentavam o Dreamland Theater, um complexo com 750 lugares onde assistiam a peças, shows musicais e filmes. A outra opção era o Dixie Theater, com 1000 assentos, que fazia sucesso mesmo sendo propriedade de empresários brancos. Os jornais Tulsa Star e Oklahoma Sun foram fundados para fornecer informações essenciais. Em poucos anos, Greenwood contava com negócios criados por e para afro-americanos.
A Avenida Greenwood permaneceu como coluna vertebral, sendo a única em Tulsa que não se cruzava com bairros que não fossem de afrodescendentes. Nos primeiros tempos, os arredores chamavam Greenwood de Pequena África. Graças aos avanços, ganhou um apelido mais notável, a Wall Street Negra, em referência à Wall Street de Nova York. A visão, o trabalho duro e a persistência conseguiram transformá-la em uma das comunidades com maior atividade comercial dos Estados Unidos. Um caso de sucesso que havia surpreendido o mundo. Para 1921, Gringotts fazia história e impunha respeito. E isso provocava a antipatia dos brancos mais racistas, especialmente dos membros da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan era um grupo de supremacistas brancos de extrema-direita que se dedicava a propagar o ódio contra os afro-americanos. A primeira clã foi criada em 1865 por veteranos da Guerra de Secessão. Esses homens se opuseram à reconstrução do país, rejeitando os escravos libertos. Eles pressionaram para impedir seu progresso, perseguindo-os e assassinando-os. Suas túnicas brancas e cruzes em chamas eram e continuam sendo sua marca registrada, mas sua raiz criminosa provocou a rejeição das elites do Sul. Eles foram dissolvidos pela Lei dos Direitos Civis de 1871 pelo então presidente Ulysses Grant. Porém, o desprezo dos brancos persistiu. A Ku Klux Klan ganhou uma segunda encarnação em 1915. Essa nova geração tomou forma, inspirando-se no filme O Nascimento de uma Nação, que glorificava o clã original. Mas, acima de tudo, influenciou o caso de Leo Frank, dono de uma fábrica linchado, após ser considerado culpado de abusar e assassinar Mary Pagan, funcionária de 13 anos. A religião judaica de Leo Frank incentivou a polêmica, também com um tom antissemita. Vale esclarecer que os linchamentos eram comuns entre o fim do século XIX e meados do XX. Os algozes usavam os métodos de tortura mais atrozes, muitas vezes à vista de um público que aproveitava a execução como se fosse um espetáculo. Voltando ao Ku Klux Klan, sua segunda versão cresceu em poucos anos. Eram homens desempregados e revoltados que culpavam os afro-americanos e aqueles diferentes deles por suas frustrações. Uma grande porcentagem vinha de lutar na Primeira Guerra Mundial, então eles tinham metralhadoras e outras armas mais destrutivas do que simples espingardas. Um dos estados com mais membros da Ku Klux Klan era Oklahoma. Eles não apenas desfilavam pelas ruas e queimavam cruzes, mas também interferiam no funcionamento da cidade. Entre seus devotos, havia pessoas respeitadas da sociedade, como professores, banqueiros, advogados, empresários, juízes, policiais, promotores e políticos. Eles também influenciavam a mídia local e impactavam os resultados das eleições internas, ganhando cada vez mais poder. Segundo as estimativas para 1920, havia 100 mil integrantes do clã nessas terras. Aqueles fiéis do grupo tinham um inimigo declarado: a vigorosa comunidade afro-americana de Tulsa. Primeiro, eles os intimidaram e chicotearam, acusando-os de delitos menores. Gerou-se um nível de ódio que contaminou moradores brancos, não necessariamente próximos ao clã. Todos olhavam com desconfiança para as pessoas de cor. Eles as detestavam porque tinham encontrado uma maneira de se superar. Enquanto muitos deles haviam sido demitidos dos campos de petróleo após a queda do preço do petróleo bruto. Era apenas uma questão de tempo até que a faísca que desencadearia o caos fosse acesa. Antes do ocorrido em Tulsa, os crimes raciais estavam em alta nos Estados Unidos da América. O evento mais lembrado ocorreu em 27 de julho de 1919 em Chicago. Eugene Williams, um jovem de 17 anos, afrodescendente, chegou com 4 amigos ao Lago Michigan e começaram a navegar. Eles tinham permissão para navegar em um setor específico, mas o barco acabou na Praia 29, designada pelos brancos como propriedade privada. George Stauber, de 24 anos, viu os dois no local. Enfurecido, ele pegou uma pedra e a atirou na testa de Williams. O rapaz caiu inconsciente no rio. Os amigos tentaram resgatá-lo, mas foi inútil. Ele morreu afogado. Acusaram Stauber de assassinato, mas lá também estava Daniel Callahan, um policial branco. Ele não só negou que Stauber tivesse cometido um crime, como também o protegeu. Houve uma briga na qual um dos amigos de Williams acabou sendo detido. O incidente desencadeou uma revolta em toda Chicago. Brancos atacaram impiedosamente afro-americanos, matando-os e destruindo suas residências. Em vez de serem exterminados, alguns afro-americanos se organizaram para revidar. Assim surgiram batalhas sangrentas.
A prefeitura se recusou a enviar forças de segurança para restabelecer a ordem em um claro gesto de cumplicidade com os brancos. Os distúrbios duraram 8 dias. De acordo com a Sociedade Histórica de Chicago, 38 pessoas morreram, sendo 23 afro-americanos e 15 brancos e mais de 500 ficaram feridas. Os tumultos se espalharam por 18 estados, mas sem alcançar esses números. Nem os jornais nem as rádios noticiaram os distúrbios. O governo queria transmitir um ideal de democracia em um mundo que acabava de sair da Primeira Guerra Mundial. Mas os episódios não foram ignorados por figuras como o escritor ativista James Weldon Johnson. Na verdade, ele definiria a época com o termo Verão Vermelho. Apesar da diminuição dos tumultos, a tensão persistia em todo o país. Tulsa não era exceção e seria o cenário de um inferno indescritível. O horror irrompeu em Tulsa em 30 de maio de 1921. Dick Rowland, um engraxate afrodescendente de 19 anos, não podia usar o banheiro do seu local de trabalho. Então ele precisava ir ao edifício Drexel, onde tinha permissão para entrar. Mas primeiro ele precisava subir de elevador, onde encontrou Sarah Page, uma ascensorista branca. Os dois desconhecidos se encontraram, e o que ocorreu permanece um mistério. Isso gerou inúmeras teorias. Uma diz que ele tropeçou e, para não cair, segurou no braço dela. Outra diz que eles eram amantes e discutiram. O que se sabe é que Page começou a gritar e Rowland fugiu correndo. Um funcionário da loja Rainsbury, no primeiro andar do Drexel, presenciou o ocorrido. O homem correu até o elevador e percebeu que Page estava angustiada, então ele chamou a polícia. Rowland foi preso em 31 de maio, acusado de tentar abusar de Page. Interrogada, ela disse que não apresentaria queixa. Inclusive, foi determinado que nunca houve um ataque, mas nada ajudou Rowland. Após ser fichado na polícia, ele foi preso na cadeia, situada no andar superior do tribunal. Em poucas horas, a notícia circulou no meio judicial de Tulsa e chegou à imprensa local. Tulsa Tribune, um jornal branco e de perfil racista, publicou um artigo com uma manchete categórica: "Prendem um negro por atacar uma moça em um elevador." Também publicou um editorial incentivando o linchamento do acusado. Os artigos agitaram toda Tulsa. Os brancos foram os primeiros a reagir. Uma multidão se reuniu na porta do tribunal, gritando e exigindo que deixassem eles levarem Rowland. Também houve quem acendeu uma cruz, mas ninguém entregou o jovem, pois os oficiais bloquearam todo o último andar para protegê-lo. A notícia sobre a multidão se espalhou pela comunidade afro-americana, incluindo Greenwood. Milhares de homens foram ao tribunal impedir o linchamento. Após entrarem no tribunal, eles se ofereceram para pagar fiança para levar Rowland, mas não foi permitido pelas autoridades. A faísca que iniciou tudo ocorreu quando os afro-americanos deixaram o local. Do lado de fora, os brancos aguardavam. Um deles questionou os defensores de Rowland sobre o porte de pistolas da Primeira Guerra Mundial. Um veterano disse que eram dele e que as usaria se fosse necessário. O branco tentou tomar a arma de um dos outros. A arma disparou acidentalmente e esse disparo, supostamente involuntário, iniciou um tiroteio breve, mas intenso, que deixou mortos e feridos de ambos os lados. Sendo menos numerosos que os oponentes, os afro-americanos começaram a recuar. Os confrontos se prolongaram por várias ruas. Os brancos aproveitaram a invasão para atacar inocentes que não tinham se aproximado do tribunal. Os confrontos cessaram por horas cruciais. Brancos que estiveram na multidão e outros que odiavam afro-americanos se reuniram em frente à delegacia na 2nd Street. E como dissemos, a polícia era fortemente influenciada pela Ku Klux Klan. Cerca de 500 homens, incluindo crianças, foram empossados como agentes especiais pelos oficiais. As ordens eram claras: consigam uma arma e peguem um negro. No horizonte da multidão surgia Gringo, onde milhares de famílias estavam prestes a ser destruídas e perseguidas. Entre elas, a da pequena e inocente Viola Fletcher, a menina com quem começou este relato. E é assim que nossa história volta ao começo. Armados com ferramentas saqueadas de lojas, a multidão começou a matar todo negro que cruzasse seu caminho no centro de Tulsa. Mas não bastava matá-los, eles os decapitavam e destruíam suas casas. Como um exército, os brancos começaram a devastar, mas traçaram um objetivo mais específico: Gringot, o microcosmo que lhes causava tanta inveja. Ali se refugiaram aqueles que quiseram salvar Rowland. Era um distrito enorme,
Por isso, a Ku Klux Klan forneceu armas ainda mais mortais, começando por metralhadoras. Também utilizaram aviões privados com explosivos. Eles estavam prontos para exterminá-los definitivamente. Próximo à meia-noite, os brancos começaram a devastar a Wall Street negra, queimando e destruindo milhares de casas. Os veteranos e outros homens corajosos não conseguiram impedir o ataque. Os agressores os superavam em número e recursos. Logo, os cadáveres começaram a se acumular nas ruas. Os invasores brancos continuaram a destruir casas e comércios em Deep Greenwood. Eles saquearam e incendiaram tudo. Destruíram supermercados, lojas, salões de beleza, tapeçarias e joalherias. Pulverizaram os escritórios dos profissionais. Não pouparam escolas, hospitais e igrejas. Devastaram cafés, bares, restaurantes e até o Teatro Dreamland e o Teatro Dixie. Também não foram poupadas as sedes do Tulsa Star e do Oklahoma Sun. A Avenida Greenwood ardia de ponta a ponta. Os brancos se divertiram destruindo aquele setor. Alguns até levavam câmeras para registrar suas depravações. Em poucas horas, as forças policiais apareceram, mas apenas para colaborar com os atos de ódio. Os afro-americanos que sobreviviam ficavam indefesos, sem poder pedir ajuda. A Ku Klux Klan mandou cortar as linhas telefônicas e de telégrafo. Os sobreviventes tiveram que se virar para salvar a própria vida, desviando de tiros, bombas, chamas e destroços, prendendo a respiração no meio da fumaça. Muitas famílias morreram, mas outras conseguiram fugir, entre elas a de Viola. Os mais sortudos ainda salvaram alguns bens materiais, mesmo tendo que agir rapidamente. Muitos foram detidos pelos brancos, que os prenderam em campos de concentração improvisados. Após as 10 da noite, o extermínio de afro-americanos em Tulsa parecia interminável. Então, as notícias do que estava acontecendo na cidade chegariam às autoridades de Oklahoma, mais exatamente ao governador James Robertson. Às 11h30, ele declarou lei marcial e enviou tropas para a cidade. A maioria eram soldados brancos, mas desarmaram os violentos e restabeleceram a ordem. Ainda havia cerca de 6.000 pessoas detidas injustamente, mas foram liberadas aos poucos. Em 1º de junho, após as 18h, o massacre de Tulsa terminou. Nunca se soube o número exato de afro-americanos mortos. A versão oficial relatou entre 15 e 20, mas com o tempo estimou-se que foram cerca de 300. Os corpos foram enterrados em valas comuns ou lançados nos rios próximos. Além disso, milhares ficaram feridos e mais de 10.000 desabrigados. Da Wall Street negra restavam apenas tristes destroços. E restava Rowland, que sem querer havia iniciado tudo. Autoridades retiraram as acusações contra ele e o liberaram para sair da cidade. O massacre de Tulsa era um fato, mas os brancos se encarregaram de que não se tornasse público, um ato tão terrível quanto o próprio massacre. Por décadas, o massacre de Tulsa permaneceu desconhecido nos Estados Unidos da América e no mundo. Não constava nos livros, não era ensinada nas escolas e era desconhecida até pelos ativistas afro-americanos. Era como se nunca tivesse acontecido, só restavam as fundações de tijolo da igreja Burnham. O massacre só era lembrado e comentado por alguns dos cidadãos de Tulsa. Foi isso que o professor de história Ben Keppel constatou. Ao chegar à Universidade de Oklahoma, em 1994, ficou sabendo de Greenwood, seus sonhos e pesadelo, através de um aluno que ouviu sobre isso na rua. A partir daí, Keppel se dedicou a pesquisar e divulgar o ocorrido. Uma iniciativa compartilhada por Michelle Brown, que se tornaria coordenadora de programas no Centro Cultural de Greenwood. Ambos foram fundamentais para que aquela destruição agora faça parte dos currículos escolares. Os motivos para ocultar o massacre de Tulsa foram dois. Por um lado, tanto os moradores afrodescendentes quanto os brancos preferiam esquecer e seguir em frente. Reviver o passado era doloroso para eles. Por outro lado, ainda restavam personalidades da comunidade branca com poder e influência, como uma forma de intimidar os outros e limitar o acesso à informação. Dessa forma, conseguiram silêncio e impunidade. Graças a Kepper Brown e a outros pesquisadores, o massacre de Tulsa ganhou visibilidade. A principal evidência do inferno vivido são as fotos tiradas pelos próprios agressores, enviadas aos amigos como cartões postais. Depois de conhecer aquelas imagens, restou coletar depoimentos dos poucos sobreviventes. Foi uma experiência difícil, pois a maioria dos envolvidos tinha perdido familiares. Nos anos 90 houve tentativas de ações legais por justiça, mas os crimes já tinham prescrito. Viola Fletcher estava entre os poucos sobreviventes. Após o horror, sua vida foi árdua.
Sem completar o ensino fundamental, passou quase toda a vida como empregada doméstica para famílias brancas. Ela sempre viveu com o mínimo. Ela estava acompanhada por Hughes Van Ellis, seu irmão, que na época era recém-nascido. A partir daí, Fletcher se tornou uma figura icônica. Ele demonstrou isso em 19 de maio de 2000 e 21 poucos dias antes do centenário do massacre, aos 107 anos de idade. Mas com lucidez intacta, compareceu diante de um comitê do Congresso dos Estados Unidos para reivindicar por aqueles que já não estavam. Ele narrou como sua infância feliz foi interrompida pela loucura e pelo ódio dos brancos. Contou como ainda via os corpos de seus vizinhos jogados na rua, como ainda sentia o cheiro da fumaça e ouvia os gritos e os aviões. As palavras de Fletcher comoveram o Congresso e o mundo, que tomou conhecimento de um massacre que se tentou esconder para sempre. No momento da gravação deste vídeo, Viola acaba de completar 110 anos e não esquece. Atualmente, Tulsa conta com 400 mil habitantes. Apenas 15% da população é negra, o que mostra o profundo e duradouro efeito do massacre. A necessidade de contá-la e fazer justiça resultou em vários projetos. A Comissão de Oklahoma para estudar o motim racial de Tulsa foi criada para investigar os fatos e daí surgiu a Coalizão de Reparações de Tulsa. Mas nenhuma compensação aos descendentes das vítimas nem um parque dedicado aos mortos é suficiente. Os relatos de Fletcher e outros sobreviventes também motivaram as autoridades. Foram realizadas escavações em valas comuns para identificar os restos das vítimas. Em janeiro de 2024, o Departamento de Justiça concluiu que o massacre foi um ataque militar coordenado. Também foi determinado que não havia sobreviventes para serem levados aos tribunais. À medida que ganha destaque, o massacre de Tulsa é incorporado à cultura popular. A série Watchmen ocorre em uma Oklahoma alternativa atual, onde os eventos de 1921 têm um papel crucial. Em uma época em que o ódio racial está longe de desaparecer, o massacre de Tulsa revela até que ponto a intolerância e a violência podem chegar. E não só isso nos lembra da selvageria de que somos capazes, o ser humano.